Declaro aberta a 61ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Bom dia a todos, sempre uma satisfação estarmos aqui na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara para tratar de questões de interesse público da sociedade brasileira. Essa audiência foi convocada em atendimento aos requerimentos número 57, 76, 91, 100, 122, 180, 198, 221, 228, 242, 277, 278, 279, 287, 209 deputados federais. Gilvan da Federal, delegado Paulo Bilinski, Zuco, Hélio Lopes, Coronel Telhada, Marcos Polon, Coronel Assis, Sargento Portugal, Sargento Gonçalves, Eduardo Bolsonaro, cujas autorias eu acabei de ler aqui, são 11 parlamentares. Oficialmente, nenhum documento do Ministério da Justiça ou de quem quer que seja tratando sobre a vinda do Ministro da Justiça às convocações, porque são mais... Se eu estava ciente que o Ministro da Justiça não viria, eu digo, não, até agora, pelo que consta, ele... Até o ofício que o senhor Ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou. O ofício datado de ontem, 20 de novembro. O ofício é o mesmo ofício aquele que ele tinha encaminhado. Diz aqui que tem medo dos parlamentares e que se sente ameaçado, né? E aí diz assim, ó, o ministro cita aqui o presidente da Federal do PL Espírito Santo. Muitos falam que a gente tem que ter respeito. Olha só, eu tenho que se reportar à Comissão de Segurança Pública e não se reportou. Está clara a insubordinação de um funcionário público que, convocado legitimamente e devidamente pela comissão que tem a pertinência temática de fiscalizar o Ministério da Justiça e Segurança Pública para assuntos relacionados à segurança pública. Claro, a Comissão de Segurança Pública, Sargento Faur, não vai intimar, por exemplo, o Ministro da Agricultura para vir aqui falar. Não tem pertinência temática. Ou não vai convocar o Ministro da Educação para vir falar à Comissão de Segurança Pública. Ou não vai intimar o Ministro da Economia para vir aqui falar, porque não tem pertinência temática. Agora, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Helder Mauro, tem que vir aqui nesta comissão, sentar, ouvir, vai ser perguntado, vai ser interrogado, vai responder, se ele conseguir responder, né, tirante questões pessoais. Vontades pessoais do ministro, para nós não interessa. Se ele gosta do Bilinski, se ele gosta do Faur, se ele gosta do Gilvan, se ele gosta do Alain Garcês, se ele gosta do Helder Mauro, se ele gosta do Sanderson ou do Coronel Ulisses, para nós pouco importa. Ele tem que vir aqui, sentar e responder sobre um assunto que tem sido manchete todos os dias no Brasil, manchetes negativas todos os dias, que é a segurança pública no Brasil, que vai muito mal. Nos últimos 4 anos, a população brasileira não tinha tirado da sua frente o problema da segurança pública, que era um problema lá nos governos anteriores. Chegamos a ter 62 mil homicídios no ano, né? No governo anterior, graças a Deus, segurança pública não foi problema, ia muito bem, despencaram os índices de homicídio, de furto, de roubo, né? De tráfico, inclusive, de contrabando de armas, despencaram todos os índices e agora, em 11 meses, já desarrumaram tudo, índice de homicídio subindo, número e quantidade de drogas, sobretudo cocaína e maconha, despencaram no Brasil, Sargento Faur. Então, o ministro da Justiça tem que vir falar ao parlamento. Foi novamente convocado, terceira convocação, não vem, não justificou, porque essa justificativa aqui, além dela ser estapafúrdia, porque isso aqui não tem justa causa, ela não chegou à Comissão de Segurança Pública em tempo hábil, né? Ela foi direcionado lá ao presidente da Câmara, e que tem que ser direcionado aqui para a comissão, e mesmo assim, mesmo que tivesse chegado ontem aqui nas minhas mãos, não justificaria, porque isso aqui não é justificativa. Ah, não vou lá porque vou ser maltratado. Isso é um absurdo, né? Alguém que diz conhecer a lei, alguém que diz conhecer a Constituição, né, desprezar dessa maneira, delegado Paulo Bilinski, o princípio da legalidade, né? Nem um estagiário, ou melhor, nem um aluno do primeiro semestre do curso de Direito sabe, ou não sabe,
que o princípio da legalidade é o primeiro princípio que tem que ser respeitado pelos operadores do direito. É o primeiro. E ele, tendo o artigo 50 da Constituição Federal muito claro, ali a leitura não tem margem para interpretação. O artigo 50 da Constituição Federal diz que ministros de Estado, quando convocados, havendo pertinência temática, e não comparecendo, ele automaticamente comete um crime de responsabilidade, a menos que tivesse uma justa causa. O que é justa causa? Uma doença, o ministro está doente, tá bom? Ou foi convocado por uma reunião internacional fora do Brasil de última hora. Ok? Não é isso aí. Ele não vem porque não quer. Não tem espaço para vontades pessoais, para quem age em interesse público, ou para quem age na administração pública. Na administração pública, o espaço é apenas para interesses funcionais. Predileções ideológicas, simpatias partidárias, vontades pessoais, ficam de fora. Quem usa de vontades pessoais comete crime de responsabilidade, comete improbidade administrativa, comete crimes em geral, e é isso que o ministro da Justiça vem cometendo. Agora, novamente, não comparece à convocação, e é importante registrar aqui, Coronel Ulisses, que há 30 dias nós fizemos uma proposta oficial, porque feita aqui nesse microfone, em reunião deliberativa, com as notas taquigráficas já registradas, ao líder do governo aqui nessa comissão, pastor Henrique Vieira, dizendo que o ministro da Justiça poderia vir à comissão em data que ele indicasse, no horário que ele indicasse, para numa única vez ele falar sobre todos os requerimentos. 30 dias. Nem resposta obtivemos, né? E agora, convocado não veio. Hoje à tarde, nós temos reunião deliberativa agendada para as 13h30 e depois às 14h30. São 3 reuniões deliberativas hoje, e numa das reuniões temos já o secretário Benfica, doutor Benfica, está me dizendo aqui que para hoje à tarde, na reunião deliberativa, há novas convocações, uma dúzia de convocações para tratar agora, né, dessas visitas da chamada Dama do Tráfico do Amazonas, ela esposa de um dos líderes faccionados do narcotráfico do Brasil, ela própria condenada por associação para o tráfico e frequentando o Ministério da Justiça. Notícia esta que só veio à tona porque a imprensa divulgou. Não foi o site de transparência lá, a agenda pública do Ministério da Justiça, que fez com que a população descobrisse. Não, vazou essa informação. Foi o mesmo, algo que aconteceu similar àquelas imagens lá do 8 de janeiro, o deputado Éder Mauro, lembra que ninguém sabia, e vazou na imprensa aqueles vídeos lá, né, de agentes políticos do governo do PT recepcionando invasores, etc., lá no Palácio do Planalto. Agora a mesma coisa. Vazou para a imprensa que uma senhora de apelido, né, Dama do Tráfico, tem livre entrada, é recepcionada em reuniões oficiais, protocolares, inclusive parece que teria vindo da residência dela para Brasília com custeio de passagens e hospedagens diária, o dinheiro público. Isso tudo já está sendo objeto de investigação, nós mesmos solicitamos. Então, hoje à tarde, na reunião deliberativa, o ministro da Justiça deve ser, mais uma vez, porque a comissão é composta por 70 parlamentares, de diversos partidos. Nós botamos em votação os requerimentos todos que chegam aqui na Secretaria são submetidos à votação, e a maioria vence. Quem tiver maioria, se o governo tiver maioria, ele pode derrubar as convocações. Eu vi na imprensa hoje, né, uma nota preconceituosa de um jornalista, que não sei nem se dá para chamar de jornalista, preconceituoso, dizendo, antro bolsonarista quer ouvir o ministro da Justiça, Sargento Faur. Antro bolsonarista quer ouvir o ministro da Justiça. Ele nem sabe, provavelmente, o que acontece aqui na comissão, porque eu nunca vi esse jornalista, que não vou citar o nome, eu nunca vi esse jornalista aqui na comissão. Ele não sabe o que acontece aqui, né? Agora, dizer que
um antro bolsonarista quer cumprir a Constituição e ouvir o ministro da Justiça sobre o caos que vem acontecendo na segurança pública. Então, senhores, nós, diante da falta, mais uma vez, reiterada, do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino, nós vamos já, de ofício, secretaria, doutor Benfica, mais uma vez, oficiarmos a PGR, Procuradoria-Geral da República, comunicando a ausência e dizendo da não justificação e pedindo a instauração do competente processo de crime de responsabilidade para que, no âmbito do STF, o ministro da Justiça seja mais uma vez processado. E essa é a terceira vez que o ministro da Justiça comete um crime de responsabilidade. Mesmo que ele venha na semana que vem, comandante Paulo Bilinski, ele pode vir na semana que vem. Nessa proposta que fizemos, ele vem no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, pelo tempo que ele quiser, para tratar numa única vez de todos os 30 requerimentos que já tramitam aqui, mas mesmo assim, as 3 oportunidades que ele não compareceu, ele já cometeu o crime. Não depende mais da Comissão de Segurança Pública, nem do Parlamento. E o crime já está consumado, né? Está na mão do PGR para que ele ali proceda, né, num verdadeiro desrespeito e vilipêndio à sociedade brasileira cometido por alguém que se diz conhecedor do direito e das leis. Quem conhece lei, quem conhece o direito, quem conhece Constituição, jamais afronta. Pode até não concordar, mas cumpre. Mesmo que ordem judicial. Não concordo, mas vou cumprir e vou recorrer. Então, se concorda ou não concorda, pouco importa. Ele deveria vir, não veio, cometeu crime de responsabilidade e assim deve responder. Confiamos na Procuradoria-Geral da República para que ela cumpra com o seu Ministério Constitucional. Ali está muito claro, deputado Ever de Mello. A Constituição é clara, ela não tem margem de interpretação. Diz que convocado, havendo, só tem uma escapatória se não tivesse pertinência temática. Aí tem uma escapatória, não é o caso. Mas pertinência temática de tratar sobre segurança pública, na Comissão de Segurança Pública, do Ministério da Segurança Pública, impossível, né? Então, na minha observação, o próprio PGR não tem uma justa causa para não instaurar o processo por crime de responsabilidade praticado, mais uma vez, reiteradamente, pelo ministro da Justiça, senhor Flávio Dino. Com a palavra, deputado Paulo Bilinski, que é o primeiro inscrito aqui, para tratar ainda, o senhor é um dos autores do requerimento, depois o sargento Faur, depois Coronel Ulisses, delegado Éder Mauro, doutor Alain Garcês e deputado Evair de Mello e deputado Capitão Malden. Com a palavra, deputado Paulo Bilinski. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, questionar o ministro Flávio Dino, porque no ofício que ele mandou aqui justificando a ausência dele, ele diz que ele tem um novo rol de atos inconstitucionais e ilegais, violadores do decoro parlamentar, perpetrados em sessão do dia 24 de outubro. Então, o ministro Flávio Dino, em ofício oficial, né, acredito que tem a assinatura dele aqui, né, está assinado aqui, Flávio Dino, ele diz que a minha fala foi ilegal e inconstitucional. Ministro Flávio Dino, o senhor está demonstrando completa incapacidade jurídica. O senhor precisa ser... Como que a gente faz quando a pessoa é incapaz? O senhor tem que ser... Oi? Interditado, exatamente. Vou até repetir aqui, ó. Ministro Flávio Dino, o senhor tem que ser interditado, porque o senhor não tem mais capacidade de determinar o que é ilegalidade. O senhor não sabe, o senhor deu um atestado, o senhor não sabe. Aqui está transcrito a minha fala, presidente. Notas taquigráficas. E ele diz que a minha fala é inconstitucional e ilegal. Então, senhor Flávio Dino, o senhor não sabe direito. Estou dizendo para o senhor não sabe direito. Acho que tem que ser interditado, tá? Não tem capacidade. O senhor fez um concurso, então, em algum momento da história, o senhor soube, agora o senhor não sabe mais, sobreveio uma incapacidade e o senhor tem que ser interditado, tá? Segunda questão, senhor presidente. Ontem, não, perdão, foi ontem? O Clériston, ontem.
Ontem pela manhã, o Clériston, um preso político do 8 de janeiro, que tinha desde 11 de janeiro de 2023 um laudo médico informando que ele precisava de medicação, com um parecer favorável da PGR pedindo a soltura dele desde 11/9. Ontem o Clériston faleceu. Ele faleceu em virtude de uma doença, um mal súbito no coração, né, uma doença relacionada com o atestado médico que já tinha sido juntado. O Clériston faleceu em uma prisão que era de responsabilidade de quem? Os senhores sabem? Quem era responsável por cuidar do Clériston enquanto ele estava preso? O senhor Flávio Dino. O senhor Flávio Dino, como ministro da Justiça, é chefe da Polícia Penal Federal. E a Polícia Penal Federal é que tinha que estar cuidando do Clériston. Porque ele estava preso, mas ele não estava condenado à morte. Isso não existe. Eu posso falar de prisão com condenação à morte, sabia? Meu bisavô, Jerônimo, foi condenado à morte. Trabalhos forçados na Sibéria, sentença judicial, transitado em julgado pela Corte da União Soviética. Não era o caso do Clériston. O Clériston estava preso, né, e com informações, desde o dia 11 de janeiro, de que ele precisava de medicamentos. Então a responsabilidade pela morte do Clériston é do senhor ministro. O senhor ministro que é chefe da Polícia Penal Federal. Então, novamente, senhor Flávio Dino, peça a exoneração do cargo. Vá embora. O senhor está prestando um desserviço à nação. As suas inações, a sua falta de cuidado gerou a morte do Clériston. Tem mais um detalhe, senhor presidente. Eu acredito que o ministro não veio porque ele está muito ocupado, né? O ministério está muito ocupado recebendo o Comando Vermelho. Veja, a primeira-dama do tráfico, a esposa do tio Patinhas, ela tinha uma reunião com o chefe da Polícia Penal Federal. Então, quer dizer, a Polícia Penal Federal se presta a atender uma integrante do Comando Vermelho, mas não se presta a cuidar de um preso. Que é isso, cara? É revoltante. Eu espero, senhor ministro, que o senhor pegue as notas taquigráficas dessa reunião aqui, do dia 21 de novembro, o senhor leia para o senhor tomar ciência do que está acontecendo no seu ministério. Tá? O seu encarregado da Polícia Penal Federal está recebendo a primeira-dama do Comando Vermelho, ao invés de cuidar dos presos. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Bilinski, que nós recebemos ontem com muita preocupação. Aquilo que dá para dizer que é a primeira, vamos dizer assim, o prejuízo irreparável do 8 de janeiro, que é a morte de alguém primário, preso provisoriamente há mais de 10 meses. Ficamos sabendo que havia um parecer do Ministério Público Federal pela soltura. Pelo que consta, não havia, ou não há até agora, a individualização da conduta delitiva do preso, hoje já falecido, né? Então, conjunto de erros e de má-fé que alguém vai ter que pagar por isso. Ontem eu conversei com a imprensa e digo, ó, alguém terá que ser responsabilizado por isso. Porque ação e reação, né? Se o sujeito foi colocado na cadeia, né, sendo primário, não tendo prova concreta de que cometeu qualquer crime, seja grave ou crime leve, menor. Não há prova de crime nenhum. Né? Estava numa turba e bota o cara preso 10 meses. O advogado, a defesa, apresentou laudos dizendo que ele tinha comorbidades graves e que o risco de morte era alto. Mesmo assim, ele foi mantido na cadeia, como o senhor muito bem asseverou. O fato de ele estar na cadeia, né, não condena-o à morte. Foi condenado à morte. Foi condenado à morte. E assim tem outras situações lá, ficamos sabendo ontem, porque eu recebi ligações de alguns advogados, diante das manifestações que fizemos na imprensa, enfim, vários advogados dizendo, ó, tem mais
presos do 8 de janeiro, primários. Isso tem que ser levado em consideração. Eu conversei com uma advogada hoje de manhã, ela falou que tem um morador de rua preso, presidente. Quer dizer, pessoas primárias. E teve uma decisão agora do STF dizendo que do tráfico privilegiado, o sujeito preso com droga, né, sendo primário, né, ele tem que ser colocado em liberdade. Um absurdo. Agora, numa situação dessa, um crime que seria um crime de dano se houvesse prova, mas parece que não tem prova, precisa de fazer a prova. Todos nós sabemos, sargento Faur, em tal dia, em tal hora, o Joãozinho da Silva foi preso em flagrante cometendo tal crime. Aí entra o serviço da polícia científica, dos peritos criminais, vão dizer, não, tal dia, tal hora, tem a filmagem dele quebrando uma janela. Ou dele cometendo um homicídio. Está aqui o laudo, está ali o corpo. Não tem nada disso. Então, diz que há, segundo me relataram advogados, há outras situações de presos primários, sem prova de crime algum, que também já foram juntados laudos médicos, dando conta de risco de morte, com parecer favorável do Ministério Público Federal, e mesmo assim continuam presos. É uma situação absurda que nós estamos denunciando e vamos buscar responsabilidades. Os responsáveis por isso devem pagar. Deputado Sargento Faur. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Olha, só para não fugir tanto do assunto também em relação infelizmente, ao preso que faleceu na Papuda, nós tivemos um caso lá no Rio de Janeiro, presidente, de um criminoso, um bandido, com várias passagens pela polícia, inclusive, acho que 1 ou 2 dias antes tinha sido preso por furto, foi solto, né, como todos os criminosos comuns no Brasil, né, a justiça passa a mão na cabeça, e ele posteriormente matou um cidadão que estava no Rio de Janeiro para assistir um show, se eu não me engano, com 23 ou 27 facadas. Estava solto, né? Estava solto esse criminoso. Ao passo que esse cidadão acusado de invadir prédios dos 3 poderes, golpe, abolição, violência do Estado, essas baboseiras, isso é baboseira. Isso aí é baboseira. Eu falo isso aí como deputado federal, aqui na Comissão de Segurança Pública, esse negócio de golpe, de os golpistas, olha, me dá urticária quando eu vejo as pessoas, principalmente a imprensa ou alguns desavisados, o golpista do 8 de janeiro, como que vai dar golpe de Estado para derrubar presidente desarmado? Vai dar golpe de Estado quebrando janela de palácio onde o presidente nem se estava. Então, uma idiotice gigantesca, condenações desproporcionais, 17 anos, 14 anos de cadeia, para quem quebrou vidro, tem que ser responsabilizado, sim, quem entrou tem que ser responsabilizado, mas tinha gente ali que nem entrou e foi preso. Eu nem sei o mérito da situação desse rapaz que faleceu, eu transmito aqui os meus sinceros pêsames para a família, vi o advogado ontem fazendo um vídeo chorando muito, é bem desagradável. Eu falo, eu sou polícia, eu já vi inúmeros casos de criminosos morrerem na cadeia que eu dei até graças a Deus. Bandido morrer dentro da cadeia é um favor que faz. Agora, é diferente de uma pessoa que não cometeu crimes graves, não se sabe nem o que cometeu ainda, e outra, tinha um histórico de doença, a defesa pediu para o ministro Alexandre de Moraes fazer uma análise, parece que não foi feita, ou seja, trata pessoas como lixo e depois não é responsabilizado. Com relação à data de hoje, a convocação do ministro Flávio Dino, estava vendo aqui a relação de assuntos, todos pertinentes à Comissão de Segurança Pública, vários são os deputados que fizeram os questionamentos, os requerimentos, o Coronel Zuco, Gilvan, Coronel Telhada, Marcos Polon, Coronel Assis, Sargento Portugal, nosso amigo Paulo Bilinski, Polon novamente aqui, o Gilvan. Então, o fato desse ministro de Estado, Flávio Dino, não comparecer aqui não é um desrespeito apenas a nós, deputados da Segurança Pública, mas principalmente ao Parlamento e ainda mais, principalmente, ao povo brasileiro.
que é quem nos colocou aqui para fazer esse tipo de questionamento. Então nós estamos aqui referendados pelo voto do povo brasileiro para poder questionar ministro de Estado, para poder esclarecer fatos. Cadê ele? Não veio. Aí ele manda um ofício para o presidente Lira, e esse ofício para mim aqui, eu vou falar bem a verdade, eu tenho um entendimento desse ofício aqui, parece colégio de 6ª série, 5ª série, fazendo fofoca pro chefe de turma. Está fazendo fofoca de nós aqui, diz que eu falei que ele bostejou. Quando o cara fala bosta, é bostejar mesmo, aprendi isso aí. Aí o cabra da taquigrafia ali, podia ter colocado outra palavrinha menos ofensiva ali, né? Bostejou. Aí agora vai falar que o sargento Faur é um monstro. Aí, então quer dizer, você acha que vai chegar um deputado aqui, vai pular nele aí, vai bater nele, vai dar um tiro nele? Pensa bem, gente. Então, quer dizer, ele falou, presidente, o senhor tem que ficar atento a isso também, nós como membros dessa comissão, ele falou que nós dessa comissão, ele foi bem claro, né, na imprensa, que as outras comissões, tranquilo, ele comparecer, que nós dessa comissão, nós não estamos interessados em discutir segurança pública. Que nós queremos é extremismo, bolsonarismo e mais alguns ismo aí. Então eu me sinto ofendido, porque o senhor já mesmo disse, essa, se não é a comissão mais produtiva, está entre as mais produtivas da Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui trabalhando, tentando melhorar a vida do operador de segurança pública, do cidadão brasileiro, e piorar a vida, endurecer a vida do criminoso. Então nós estamos preocupados com segurança pública, que nós votamos diariamente requerimentos elogiando policiais, e esses elogios a policiais são importantes, porque isso aí se traduz em mais apreensões. Eu sei porque eu trabalhei na rodovia, quando chegou uma vez um elogio da Câmara dos Deputados para mim. Eu virei o cão para prender bandido lá, falei, não, eu gostei desse aí. Eu me senti valorizado, então é importantíssimo esses requerimentos elogiosos, essas notas elogiosas, além desses projetos que nós estamos aprovando aqui, e torcer e articular para que lá na frente sejam aprovados em outras comissões e venham a se transformar em letra da lei. Então, ministro Flávio Dino, a nossa comissão é produtiva e nós estamos, sim, preocupados com segurança pública. Quem não está preocupado com segurança pública é Vossa Excelência, que está recebendo aí no seu ministério, mesmo que não seja o senhor pessoalmente, que parece que não é, mas os seus assessores direto, recebendo pessoas condenadas por tráfico de droga, esposa de liderança de facção criminosa, Comando Vermelho, dama do tráfico. O senhor sim parece que não está preocupado com segurança pública. Agora eu, o Sanderson, o Gilvan, Coronel Ulisses, entre muitos outros, estamos preocupados sim com segurança pública, tá? E isso aqui, ó, isso é fuxico. O senhor está fazendo fuxico de nós, tá? Aí pega o Lira num dia lá que ele está emburrado, ele manda isso aqui para frente, a gente tem que ficar 6 meses defendendo uma porqueira dessa aqui, porque falou que o ministro bostejou. Pronto, é isso. Obrigado, deputado Sargento Faur. E o senhor falou que a Comissão de Segurança Pública trabalha sério. Nós, sim. E o Benfica me passou aqui a relação, quando o senhor falava. São 33 comissões na Câmara dos Deputados. Nós estamos entre as 3 comissões, na verdade, entre as 2 comissões que mais, nesse dia, temos até final do ano, mas estamos entre as 2 comissões que mais produziu dentro do processo legislativo da Câmara. Então, nós estamos com a consciência muito tranquila, que com a nossa seriedade e responsabilidade buscamos sempre defender a sociedade brasileira de um problema que surgiu em 2023, que estava, eu diria, latente nos últimos 4 anos, mas que explodiu agora, em 2023, com Lula da Silva no Palácio Planalto, com Flávio Dino no Ministério da Justiça. E eu quero aqui, mais uma vez, o deputado Coronel Ulisses, que vai falar agora, dizer, nós não temos, eu particularmente não tenho nada pessoal contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu vi ele 3 vezes. Não tenho nada contra ele pessoalmente. Agora, funcionalmente falando, ele tem trazido um prejuízo muito grande à população brasileira. Ele está à frente de uma pasta que é muito cara ao país, não sabe nada de segurança pública, se cercou de assessores que também não sabem nada de segurança pública, e aí o caos está instalado.
Deputado Coronel Ulisses. Senhor presidente, quando se brinca com a segurança pública, muitas vidas são ceifadas. Infelizmente, esse governo está brincando com a sociedade, está brincando com o povo brasileiro quando ele coloca um ministro para comandar uma pasta de tão relevante importância que é a segurança pública, que é a vida das pessoas, e a gente verifica que ele não tem capacidade técnica e profissional para estar à frente dessa pasta. Não adianta ele vir aqui fazer esses documentos aqui, chorar, dizer que está sendo ofendido, que está sendo ameaçado. Não tem ninguém ameaçando o ministro. Pelo contrário, ele pode vir aqui quantas vezes ele quiser e não vai acontecer nada com ele. Vai acontecer apenas as cobranças que nós temos que fazer em nome da população para que ele possa fazer e cumprir o papel que ele tem que cumprir à frente da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coisa que ele não tem capacidade técnica e profissional para fazer, está demonstrado. Ele foi colocado ali para executar perseguição política. Nós temos problemas gravíssimos na segurança pública, ele está preocupado em abrir um inquérito para saber por que não tinha água lá no show internacional, que é uma relação de consumo privado, que quem se sentir prejudicado entra na justiça a respeito dessa situação. Aí ele pede a abertura de inquérito para apurar alguns deputados aqui que estiveram, por exemplo, naquela ação do Proarmas. Aí abre inquérito aqui para verificar se o ultra perseguido presidente Jair Bolsonaro estava importunando a baleia. Olha, o povo brasileiro paga impostos caríssimos e não pode estar pagando um preço tão alto com a incompetência desse ministro. Nós estamos aqui para representar a população e dizer que esse ministro não tem condições de continuar nessa pasta. E o pior é o risco que o Brasil corre se um dia esse ministro se tornar ministro do STF, como se cogitou e se cogita. Uma pessoa que não tem capacidade de distinguir o bem do mal, porque ele recebe criminosos dentro do ministério que é comandado por ele, e depois dizer que não sabe. Ora, se o senhor não sabe, no mínimo o senhor teria que demitir as pessoas que sabem e que receberam essas pessoas, os criminosos, a dama do tráfico, e não ficar perseguindo, inclusive o jornalista que divulgou isso, que está sendo perseguido. Isso mostra omissão. Se o senhor não sabia, o senhor tem o dever de demitir quem sabia. Todos os secretários que receberam criminoso dentro do Ministério da Justiça. Quando o senhor não demite, inclusive vai à imprensa dizer que não vai demitir, demonstra que o senhor está em conluio com aquelas pessoas que receberam aqueles criminosos lá dentro do Ministério da Justiça. Isso demonstra de que lado o senhor está. Inclusive, deixa uma margem de dúvida na nossa mente e na mente da população, de realmente, de inclusive saber se isso não é, olha só, se isso não é a devolução dele ter ido lá no morro, lá na Maré, onde ele teve um tapete vermelho estendido, receberam ele lá, e agora ele está devolvendo a gentileza. Ministro, infelizmente, nós olhamos aqui para o documento que o senhor mandou, um documento que, inclusive, é ofensivo aos deputados federais dessa casa e a essa comissão. E eu queria pedir aqui aos deputados federais, nós estamos com um requerimento aberto para abrir
uma CPI para apurar esses fatos de criminoso estar dentro do Ministério da Segurança Pública, está lá lutando e pleiteando por causa de criminoso, por causa de bandido, buscando benefício para criminoso, e inclusive sendo financiado, porque aí já entra um outro ministério dos direitos humanos que bancou, que pagou as despesas para que criminosos pudessem estar dentro do governo. Então eu peço apoio aos deputados federais que nós possamos assinar essa CPI. Nós já temos 51 assinaturas, precisamos realmente correr para que a gente possa colocar em pratos limpos a verdade sobre quem realmente deve ter a proteção do Estado. Se é o cidadão de bem ou se é o criminoso, como tem ocorrido nesse governo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Ulisses. Passo a palavra já diretamente ao deputado delegado Éder Mauro. Não acredito. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de poder classificar da forma direta e bem popular esta covardia do ministro Dino em se recusar a vir na Comissão de Segurança Pública. Mas eu, falo que não tenho receio, e tomei conhecimento que ele vindo ou não vindo, ele manda pegar todas as notas taquigráficas para que sirva de análise, não sei onde, não sei se no Ministério Público, se dentro do ministério dele, se na Polícia Federal, para ver o que cada um dos parlamentares aqui fala, para que ele tome as posições, como ele, inclusive, me ameaçou da última vez, quando ele esteve presente, que ele disse que ele me daria um tratamento especial. Então, senhor presidente, o fato de hoje não se ver nenhum deputado comunista aqui dentro, quando eu cheguei, eu já sabia que ele não viria. Ele não só é covarde, como é medroso, porque ele só vai em comissão onde ele tem o domínio de ficar ironizando o cara de deputados. Aqui não. Aqui ele tem um enfrentamento. Aqui ele tem um enfrentamento de exatamente, Paulo, poder ser questionado a ele, por que que ele foi na Maré sem nenhum segurança? Por que que ele entrou lá sem senha, sem nada, e sem levar nenhum tiro? Ele não tem justificativa nenhuma, como ele não teve para mim, que nem pergunta eu fiz, e ele não teve como responder absolutamente nada. Ele não tem como justificar e não vem aqui exatamente por isso. Não é porque nós possamos estar armados aqui e enfrentá-lo com armas. Ele fala tanto das armas, mas ele anda com a Polícia Federal e com policiais federais armados, rodeando ele o tempo todo, inclusive com o diretor da Polícia Federal. Onde ele vai, o diretor da Polícia Federal está junto com ele. Então ele não tem que ter medo dos políticos parlamentares da Comissão de Segurança, que ninguém aqui, senhor Flávio Dino, vem com arma. Lá fora a gente enfrentou durante a nossa vida toda bandido com armas. E lá a gente não refrescava bandido. Aqui a gente enfrenta todo tipo de bandido. É este governo bandido que está aí. Como é que Vossa Excelência quer que nós, daqui da Segurança Pública, nos posicionemos, quando lá no seu ministério o senhor recebe a dama do tráfico? Como é que o senhor acha que o povo brasileiro vai entender que este governo está ladeira abaixo quando recebe a dama do tráfico? Ou o senhor acha que isso está correto? O país que ladeira abaixo está, Paulo, não está só na economia, quando eles bloquearam mais de 3,5 bilhões na área da saúde, da educação e da segurança pública. Ele está moralmente também ladeira abaixo. Está claramente demonstrado. O país na área da segurança pública, lá no meu estado, não é diferente. Coisa que nunca tinha acontecido, pelo menos na nossa época, como polícia. Comando Vermelho, cobrando pequenos comerciantes, inclusive, para poderem trabalhar. E matam o comerciante, quebram, põem fogo na loja se ele não contribuir. E isso é culpa deste governo bandido que está aí, deste ministério que não faz porra nenhuma para resolver esse problema.
porque está simplesmente num sincronismo tão grande com as organizações criminosas. Ou eu estou falando besteira? Eu acho que não. O povo brasileiro está vendo. Não se espantem, não se espantem, se em breve vazar uma reunião que a ONG PCC de Marcola se reuniu junto com a ONG do Comando Vermelho do Beira-Mar, com a ONG da Família do Norte, do Zé Roberto, e a ONG do PT, para tratar sobre segurança pública. É só o que vai faltar. E aí, nós vamos esperar o quê? Tem sim, tem que ser encaminhado para que ele respeite os parlamentares dessa casa. Ele tem que responder pelo crime de responsabilidade. E este governo tem que cair, eu não tenho a menor dúvida. Porque o povo argentino demonstrou agora. Eles experimentaram um pouquinho do que é o comunismo. Está lá um povo forte e deu a resposta nas urnas. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que aqui o nosso presidente arrasta a multidão. Eu não vejo onde é que estão os votos deste bandido que está sentado no poder, porque onde ele vai, ele só leva vaia. Onde ele vai, ele só é hostilizado. Ele, no 7 de setembro, deu tchau para as arquibancadas vazias. Ou eu estou mentindo, Faú? Foi o que todos nós brasileiros vimos. Aí o que é que acontece? E como já foi dito aqui, diante de toda essa mazela que o país está vivendo, não tem mais porra nenhuma para investigar sobre o presidente Bolsonaro. Eles resolveram agora usar o Ministério Público e mais uma vez a Polícia Federal para investigar que o Bolsonaro molestou uma baleia. Brincadeira, né? Esse já partiu para o ridículo. Eu não sei como uma moça viu uma baiana falando nas redes sociais. Não sei se ele meteu uns 2 dedos na baleia. Eu não sei se ele falou alguma coisa que a baleia não gostou. Mas é brincadeira usar os órgãos de Estado, a Polícia Federal, para investigar a situação da baleia. Eu acho até que a baleia vai ser ouvida lá no Ministério do senhor Dino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Éder Mauro. E a sua manifestação é absolutamente feliz, porque superadas todas as tentativas, né, e narrativas, agora apelaram por uma narrativa que a população do sul a norte está rindo. Né? Molestar uma baleia, importunar uma baleia, isso é um absurdo, mas é o cenário que nós estamos vivendo. Enquanto isso, nós aqui na Comissão de Segurança Pública continuamos trabalhando sempre com seriedade, com responsabilidade, mesmo com omissões, com um ministro que despreza a segurança pública. Normalmente, nós temos à frente de uma pasta alguém que gosta da matéria. Um economista no Ministério da Economia, alguém que lida com a agricultura, ou que conhece o agronegócio no Ministério da Agricultura, né? Alguém que lida com a saúde no Ministério da Saúde. E hoje nós estamos com um ministro da Justiça que despreza, que não gosta, que ojeriza a segurança pública. E aí, por isso que estamos nesse caos. Né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de mãos amarradas, aliás, isso aí tem sido uma rotina em 2023, uma rotina em 2023, falas, manifestações do ministro da Justiça, ou atacando policiais, ameaçando de demissão. Imagina que tipo de ânimo está dentro da Polícia Federal, e eu falo aqui conhecendo a causa. Deputado Alan Garcês, deputado Capitão Maldi, conheço a família policial federal. Estão todos de freio de mão puxado, porque o ministro já disse, se errar, vou botar para a rua. Então, ter alguém que despreza a segurança pública, manejando e organizando a segurança pública, ou à frente da segurança pública, só pode estar acontecendo, né, só podia estar acontecendo o que está acontecendo, que é o caos. Né? Aí agora decretaram uma GLO, nós estamos chamando de GLO de mentirinha,
para gastar dinheiro público e tomar tempo do servidor público, fazer GLO em aeroportos, só pode ser mais uma piada, né? Porque se fosse para decretar GLO, era nas ruas das cidades. Não decretou na Bahia, e nós tivemos lá, o deputado Capitão Aldi lá, né? Se o governador solicitasse, precisaria. Não decretou na Bahia, mas em São Paulo, onde o governador não pediu, e aliás, São Paulo vai muito bem na segurança pública, é modelo para outros estados na segurança pública, ele decretou uma GLO nos aeroportos de São Paulo, né? E era GLO de mentirinha. Eu digo aqui e reafirmo, GLO, fake news, GLO de mentirinha. Eu vim do exterior agora, da semana passada, estava numa missão oficial, e adentrando ao Brasil por Guarulhos, que é o maior aeroporto internacional da América do Sul, não vi ninguém de GLO. Ninguém. Quer dizer, GLO de mentirinha. Largaram na imprensa, já nem falo mais. Só que eles acham que o parlamento, que tem o poder de fiscalizar, e tem o mistério de fiscalizar, vai se apequenar, e a Comissão de Segurança Pública, que tem essa missão, não vai se apequenar. Não temos medo. Se fôssemos para ser covardes, não teríamos vindo para a Câmara dos Deputados. Aliás, se fôssemos, delegado Helder Mauro, Alden Faur, Ulisses, se fôssemos para ser covardes, nós nem na polícia teríamos entrado lá há 30 anos atrás. Então, esqueçam a palavra covardia, né? E aqueles insubordinados à lei, e o ministro Flávio Dino hoje é um insubordinado da lei. Eu falei na outra reunião que ele é um fora da lei. Sim, porque quem está fora da lei é um fora da lei, né? Um apelido utilizado muito lá nos Estados Unidos, no Velho Oeste, para os bandidos, fora da lei. Se ele tem uma determinação constitucional que diz que quando chamado às comissões ele deve vir e não vem, ele é um fora da lei. Descumpriu a lei, não quer se subordinar ao parlamento, e ele deve se subordinar, ou então ele tem que sair do ministério. Nós temos dito, e eu vou usar uma palavra aqui que vi de parlamentares que são governistas. Com um ministro da Justiça como esse, o governo Lula não precisa nem de oposição. Ele se encarrega de trazer... Ele se autodestrói e se encarrega de trazer problemas para dentro do governo do PT, porque cada semana é um fato novo negativo. Nunca é positivo, sempre é um fato novo, esdrúxulo, negativo. E nós vamos seguir aqui. A nossa missão, ele gostando ou não gostando, ele achando simpático ou não achando simpático, ele fazendo ofício para o presidente da Câmara ou não fazendo, a nossa missão nós vamos continuar fazendo. Deputado Alain Garcês. Obrigado, presidente Sanderson. Sua condução nos trabalhos é sempre competente e técnica. Meus parabéns. Olha, eu fico aqui, eu acho engraçado, porque quando Flávio Dino foi nomeado ministro da Justiça, eu falei, agora o Brasil vai conhecer esse homem. Eu sou do Maranhão. Agora o Brasil vai conhecer esse homem que a gente já conhece há quase 8 anos como governador do estado do Maranhão. E vocês, meus colegas, vocês estão conhecendo o que a gente já conhecia, presidente Sanders. Mas eu queria aqui, eu já falei muito sobre essa questão do Flávio Dino, repetitivamente, nas ausências dele, que eu gostaria agora aqui de me manifestar com relação à morte do cidadão brasileiro que estava sob a tutela desse Estado. Esse Estado é responsável pela morte desse cidadão, Sargento Faur. Homem pardo morreu em plena consciência negra. Em pleno dia da consciência negra, morre um homem pardo. Réu primário, preso preventivamente há 11 meses. Morto, tão somente por ter sido taxado, deputado Helder Mauro, taxado de bolsonarista. Acusaram de terrorismo, de golpista.
Acusaram um cidadão brasileiro doente que ficou durante 11 meses preso, que tomava 9 medicamentos, e eu agora como médico evoco aqui a minha profissão. Ele foi levado, foi atendido várias vezes dentro da carceragem e já tinha sido pedido a liberação dele para tratamento. Dizem que tinha sido concedido essa liberação, mas mantiveram ele preso. Morreu. Morreu não é o que somente se diz patriota, bolsonarista. Morreu um cidadão brasileiro que estava preso com a tutela do Estado. E eu já digo agora aqui, de antemão, que vou entrar com requerimento para pedir que a mesa traga aqui, em uma audiência, os verdadeiros responsáveis por esse crime. Seja Ministério da Justiça, seja até Judiciário, mas tem que vir aqui, nessa casa, dizer sobre essa responsabilidade. Eu gostaria aqui também de registrar a presença de um grande amigo aqui, do meu lado, o deputado estadual do meu estado, doutor Iglesio, também médico, e muito amigo do Flávio Dino. Eu vou pedir para ele, vou ceder 1 minuto da minha palavra aqui para ele fazer uma manifestação aqui rapidamente. Iglesio, a palavra é sua. Pois não. Primeiro, eu quero externar, na condição de deputado estadual do Maranhão de 2º mandato, a minha satisfação de estar hoje participando dessa comissão de segurança, como convidado do Dr. Alain, agradecendo a oportunidade de fala, acompanho o trabalho de vocês de maneira muito recorrente e orgulhosa, inclusive, de não terem baixado a cabeça. O ministro Flávio Dino, nós costumamos chamá-lo no Maranhão atualmente de ministro Lacron. Na França, existe o presidente Emmanuel Macron, ele vive aqui no momento de lacração, portanto, é conhecido hoje como ministro Lacron, que é completamente avesso à liberdade de pensamento, à liberdade parlamentar de questionamento também. Devo dizer que foi o homem que acabou a segurança pública do Maranhão. Acho que vocês, infelizmente, não tiveram condições ainda de visitar o sistema de segurança pública do Maranhão, mas a Polícia Civil hoje é completamente desmanchada dentro do Estado, a perícia técnica, a Polícia Militar é insatisfeita com suas carreiras, graças aos 8 anos de desaparelhamento do ministro. Então, ele ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, na verdade, é um verdadeiro deboche ao cidadão brasileiro por parte aí do presidente da República. O perigo desse homem no STF, ele é iminente. Por quê? Porque é um mentiroso quanto mais. É uma pessoa que busca, com a maior desfaçatez possível, sempre argumentos que desqualifiquem adversários para fugir de debater teses. É o que ele faz sempre com essa comissão. E digo, mantenha a altivez da Comissão de Segurança Pública, não baixem a cabeça, usem de todos os mecanismos para que garantam a respeitabilidade da Câmara dos Deputados do papel parlamentar. Essa situação da baleia é só uma das vergonhas que ele faz em relação aos seus adversários. No Maranhão, ele colocava a polícia na porta de adversário político em período de eleição, para perseguir literalmente. Ele criou serviço de inteligência na Polícia Militar, inclusive, tem denúncias quanto a isso aí para perseguir adversários políticos. É um homem perigoso, tanto na condição de chefe aí da Polícia Federal no Ministério da Justiça, e também perigosíssimo se for o STF. Então, essas são as nossas considerações e ficam os nossos agradecimentos pela participação hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado e seja bem-vindo, o deputado estadual, doutor Iglesio. Eu disse que vocês iam conhecer um pouco do Flávio Dino quando ele assumisse, né? Quando ele assumisse. Está aqui o Iglesio, traz aqui um testemunho do que a gente viveu. Na época da campanha, realmente, ele usava a segurança pública para perseguir os adversários, os opositores, perseguia, ele transferia coronel da PM de uma região para outra. 600 quilômetros de distância. Enfim, era esse o modus operandi que eu disse aqui que vocês iam acabar conhecendo. Mas, Iglesias, eu passei a palavra rapidamente para ti, pensei que tu ia elogiar, mas tu vem aqui e destrói o cara, pô. Obrigado. Meu compromisso é com a verdade, deputado. Obrigado, parabéns pelo trabalho que o senhor faz lá na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, doutor Iglesias, e mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, doutor Alain Garcês. Antes de passar a palavra para o
ilustre e diligente deputado Evair de Mello, é importante nós registrarmos aqui, falando sobre perseguição, Alain Garcês, sobre aparelhamento das forças policiais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou esses dias aí, está gravado, o mundo inteiro viu, ele dizendo que a Polícia Federal, toda ela, inclusive ele diz isso, a Polícia Federal, toda ela, porque ele é bom de discurso, ele tem uma retórica que quem não conhece acha que realmente ele está usando de argumentos idôneos, né? E ele dizendo assim, a Polícia Federal, toda ela está a serviço da sua causa, presidente Lula. Fosse isso no governo anterior, esse ministro já estava preso. Mas como nós estamos vivendo num momento muito difícil para a sociedade brasileira, onde as instâncias que deveriam agir não agem, a Comissão de Segurança Pública, e aí eu digo, a Comissão de Segurança Pública no Congresso tem sido a resistência. Porque enfrentar alguém que diz aos quatro ventos, um evento público, a Polícia Federal está toda ela a seu serviço, presidente Lula, e não é afastado, e não é preso, é sinal de que nós, infelizmente, estamos num momento muito difícil, muito ruim, muito duro, amargo para a democracia brasileira, mas firmes e fortes, seguiremos adiante e não vamos sucumbir frente a todos esses abusos de foras da lei, que acham que estão acima da lei, ninguém está acima da lei numa república, ou então estamos numa ditadura. Numa ditadura, sim, há pessoas que estão acima da lei. Num regime autoritário. Aqui não, nós estamos numa democracia. Para provarmos que estamos numa democracia, as instituições precisam agir, Ministério Público Federal, Poder Judiciário Federal, Congresso Nacional precisa agir para fazer com que esse sujeito, que tem a convicção na cabeça dele que ele está acima da lei, para que ele se enquadre, se subordine à lei. E é isso que nós estamos todos os dias, diuturnamente, trabalhando aqui na Comissão de Segurança Pública para que foras da lei, como esse tipo de agente público, não se criem no nosso país. Em nome dos nossos filhos e em nome do futuro do Brasil. Deputado Evair de Mello. Deputado Santos, nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, caros colegas dessa comissão, obrigado pela oportunidade de vir aqui ladear com Vossa Excelência a nossa indignação quanto a esse irresponsável que é o Flávio Dino. Eu não vou entrar na questão de segurança pública, naturalmente, porque os deputados que me antecederam são especialistas em falar com propriedade do seu conhecimento. Mas o Flávio Dino não é um membro fora do corpo. Primeiro, como neto de delegado que sou, eu vou botar num quadro na minha casa o dia que o ministro da Justiça disse que tem medo de mim, né? Isso, para mim, é uma honraria, também do título maior que eu recebo já nesse mandato, esse documento expedido aqui pelo Ministério da Justiça, ao presidente da Casa, dizendo que, entre tantos parlamentares, inclusive muito mais competente no tema do que eu, mas ele me relata numa lista aqui de nobres, eu quero parabenizar a todos citados aqui, os que não foram citados, que tiveram capacidade de fazer o enfrentamento de conteúdo com a verdade a esse irresponsável e esse inconsequente que é o Flávio Dino. Eu disse aqui, eu vou repetir, né? O Flávio Dino não passa em exame psicotécnico de nada. Esse sujeito não deve estar aqui no texto, eu vou reafirmar. Eu estou para desafiar que ele não tem carteira de motorista, a não ser que ele arrumou uma trapaça e tenha conseguido, porque ele não tem nenhuma capacidade de psicotécnica de passar em nada, eu quero repetir isso, e o prejuízo que ele está fazendo ao país. Porque, naturalmente, segurança pública não é brincadeira e nem para menino. E hoje, nem menino esse cara é. Porque criança não mente. Criança conta a verdade. Pode não ter conhecimento, mas conta a verdade. E o Flávio Dino ele faz parte desse escopo de ministros que até passa a impressão, como eu disse aqui algumas vezes, de mordomos que estão sentados só para esquentar a cadeira. Ele se soma ao Haddad da economia, que está desempoderado, não tem capacidade nenhuma, inclusive trabalha contra o país todos os dias. Eu sempre digo que o Haddad é o mordomo que foi convidado a sentar na mesa, porque o convidado principal não veio, sargento. Aí colocou o mordomo para a cadeira não ficar vazia. Na mesma linha vai essa de quase 4 anos, a tal da Marina Silva, que o governo já tem... Nós já temos 25% de governo, estamos no final do primeiro ano,
E o Brasil está queimando, eu acho que ela queimou junto, porque ela sumiu, desapareceu, virou fumaça. Ela tem essa mania de desaparecer, que se soma ao Flávio Dino, não vou nem citar o ministro da Agricultura, completamente irresponsável, inconsequente, sumiu da agricultura, o Brasil do agro sangrando, o ministro sumiu ele e o dinheiro do ministério, levou junto também. E o Flávio Dino é parte dessa peça, desse governo, que é um horror, que é uma tragédia, que está destruindo a economia do Brasil. Isso é muito sério, porque o comportamento do Flávio Dino, naturalmente, afasta investidores. Nós estamos aí com invasão de propriedades a todo instante, o Ministério da Justiça não está sabendo. Uma indústria de falsos índios não está sabendo. Agora a indústria de quilombolas também não está sabendo. A violência pública escancarada aos 4 cantos do país e não tem uma ação do Ministério da Justiça até agora. Zero. Vossa Excelência conhece muito mais do que eu, não vejo nenhuma ação de inteligência, de investimento, de enfrentamento, do entendimento junto com o secretário de Estado, junto com as polícias. O ministro ele se gaba da sua arrogância, da sua prepotência, da sua confiança na sua oratória, e o Brasil está desmanchando. E o Lula, que passou uma vergonha agora com os argentinos também, né, porque a vitória do Milei foi, sim, uma derrota vergonhosa para o presidente brasileiro, que se meteu nessa eleição, financiou essa eleição, tem operações comerciais com a Argentina para sustentar o governo que ainda está lá, mas que vai sair agora. E a vitória do Milei foi uma resposta clara de quem experimentou a dor de um governo que quer destruir a economia, e o governo agora está com a moral lá embaixo. O Lula não vai na posse do Milei porque ele não foi convidado. Ele foi desconvidado, inclusive, não foi nem convidado. O Milei ligou para o Jair Bolsonaro, fez questão que esteja presente, convidando, inclusive, um grupo de parlamentares, né? E ele não convidou o Lula. Então, o Lula não precisa fazer beicinho. Aí vem a Casa Civil lá, a secretária de governo, diz que se o Milei não pedir desculpa, o Lula vai ficar de beicinho com o Milei. Vai continuar de beicinho, porque o Milei não vai se rebaixar a esse que ele chamou de ladrão, de corrupto. E que bom que agora nós temos um chefe de Estado que faz o enfrentamento, e o vizinho, inclusive, um parceiro comercial importante para nós. Ao ponto de hoje, eu já não sei se torce para o Brasil ou para a Argentina. Já deixou em dúvida esse jogo de hoje. E acho que o estádio está preparando alguma manifestação. O Lula que se prepare, porque possivelmente as músicas do estádio hoje não serão para o seu governo. E ele não sabe o que fazer. Não vou usar o termo pejorativo para encerrar aqui, com o Flávio Dino. Com essa lambança que ele já fez todos os dias, e o Flávio Dino está caindo pela boca, quem muito fala acaba se entregando, é óbvio que hoje já não tem nem ambiente político e nem técnico para que ele vá para o STF. Porque o senador que votar no Flávio Dino também para o STF já sabe da sua condenação antecipada. O Flávio Dino já percebeu que o STF já foi por ralo. E o Lula não sabe o que fazer com ele, porque o Lula tinha uma esperança de ficar livre do Flávio Dino, levando ele para o STF. Achava que o estrago para o governo é menor. E agora não vai mais para o STF. E agora vai demiti-lo como do Ministério da Justiça. Deixa ele lá isolado, sem prestígio nenhum. E ele, naturalmente, faz um desrespeito ao parlamento, que mostra completamente o que é a cara desse governo. Então, o meu apelo final, eu quero pedir aqui aos empresários desse país, ao setor econômico, aos empregadores, que façam um apelo ao presidente Lula. Quem tem acesso ao Lula, né, tem empresários aí que tiveram a coragem, a ousadia de apostar nesse ladrão, que falam para o Lula, pelo amor, tira o Flávio Dino da segurança pública, porque ele está atrapalhando a economia do país, afastando investimento, afastando os investidores, muito mais do que a segurança pública, isso é repercute para a sociedade. Então, ele é um desqualificado, eu vou dizer, o Flávio Dino não passa em psicotécnico nem para carteira de motorista, não passaria em psicotécnico em nenhuma prova da Polícia Federal, ele não passaria no concurso da Polícia Federal, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para delegado, passou para juiz, não sei como que passou, deve ter sido uma prova de marcar X, igual a prova do Enem, né? Ele deve ter lá falsificado alguns resultados, passado por acaso, o tanto que ele se afastou porque não tinha competência para poder ficar no cargo. E realmente lamentável ver que com essa situação do Maranhão, eu não sou um profundo conhecedor, eu gosto de colegas parlamentares, né? O Brasil, se você que quer defender o Flávio Dino, olhe minimamente o que esse homem foi capaz de produzir na estrutura do Estado do Maranhão, muito além
da segurança pública, destruiu a economia, a segurança, os investimentos. O tal que o Maranhão, que é um estado rico em recursos naturais, de um povo trabalhador, um estado que recebeu imigrantes de todo o país que foram para lá para produzir, para poder fazer investimento. Realmente, esse Flávio Dino é uma desgraça. Né? Essa é a palavra, é uma desgraça, né? Que a gente tem que ouvir todos os dias, mas eu espero que ele possa ser responsabilizado. E essa morte, naturalmente, do Clériston, é a pá de cal, a pá final que faltava para poder sepultar a qualquer sistema de segurança, porque ele não se manifestou, não se dignou, não se posicionou, mesmo sendo acionado e alertado. É claro que o Clériston estava sob a sua responsabilidade. Além de tudo isso, é um irresponsável. Obrigado, deputado Santos. Obrigado, deputado Ever de Mello. Parabéns pela leitura que o senhor fez aqui, numa análise ampla, e é exatamente isso, né? Nós estamos conscientes, tanto no âmbito da Comissão de Segurança Pública, como no âmbito da Câmara em geral, que esse tipo de ação abusiva, arrogante do chefe da pasta da Segurança Pública, né, politicamente acaba sendo até bom para aqueles que, como o senhor, fazem oposição. Mas para o país é péssimo. É péssimo para o país, né? E eu disse aqui, antes do senhor chegar, que eu ouvi de parlamentar governista dizendo que Flávio Dino, à frente da pasta da Segurança Pública, traz um peso muito grande para o governo, porque todos os dias, e não é todas as semanas, todos os dias em que ele abre a boca, há uma nova crise, né? E acompanhando de perto, como estamos acompanhando de perto essa situação do desastre da segurança pública, nós temos a obrigação, todos, não só a Comissão de Segurança Pública, temos a obrigação todos aqui no Parlamento de buscarmos dias melhores para a sociedade brasileira. E para termos dias melhores na sociedade brasileira, hoje, necessariamente precisamos de ter alguém responsável, equilibrado, preparado à frente da pasta. Nós não temos alguém com essa característica. Então, é ficar de braço cruzado vendo o barco afundar, faur. Ou denunciarmos, como temos denunciado, buscarmos alertar o Congresso, o Poder Judiciário, a imprensa, né, e até alertar o próprio governo. Porque, como eu acabei de frisar, politicamente pode até ser bom para a oposição, mas para o país é péssimo ter alguém com o perfil deste sujeito à frente do Ministério da Justiça. É péssimo. Obrigado, deputado Ever de Mello. Com a palavra, o deputado Capitão Alden. Senhor presidente, senhores deputados, os senhores que nos acompanham em casa. É lamentável realmente esse episódio envolvendo o baiano Clériston Pereira da Cunha, que infelizmente morreu na unidade Papuda, aqui em Brasília. Eu gostaria, senhor presidente, inclusive, de anunciar que, neste momento, o corpo do senhor Clériston está sendo velado aqui em Brasília, justamente na colônia agrícola 26 de setembro, Rua 1, na chácara 05, aqui em Brasília. E eu solicito, até sugiro a Vossa Excelência, que possa, inclusive, montar uma comissão de parlamentares para se fazer presente no velório, que ora acontece aqui em Brasília, para que nós possamos, nesse ato, inclusive, fazer um ato de repúdio, justamente contra essas ações implementadas, não somente pelo STF, mas pelo governo brasileiro, que todas as suas pastas, sejam elas do Ministério Público, sejam elas do Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Segurança Pública e Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, tem se omitido frente aos inúmeros abusos, os inúmeros casos de abuso de autoridade que têm sido cometidos contra todos aqueles cidadãos brasileiros que estão há mais de 11 meses presos sem o devido processo legal. Eu fui um dos primeiros parlamentares, ao lado do deputado Sanderson, que tive o desprazer de visitar
os 39 baianos que lá estiveram presos na Papuda. Logo no início desse processo, estivemos nessas unidades prisionais para acompanhar de perto a situação desses presos. E eu acho que vale mais uma vez ainda, porque temos presos ainda custodiados nessas unidades, eu acho que cabe sim uma nova visita de parlamentares nessa unidade prisional, para a gente também acompanhar esses e outros casos, igualmente ao de Clériston. Clériston foi atendido 36 vezes nesses últimos 11 meses, senhor presidente. Ele foi atendido 36 vezes por médicos daquela instituição, porque ele estava alegando uma situação de comorbidade. Inclusive, havia, senhor presidente, um relatório que foi encaminhado pela Defesa, junto ao Ministério Público, que inclusive emitiu parecer favorável. E no próprio laudo, olha a gravidade, no próprio laudo, de 11 de janeiro, já dizia, em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. Esse relatório, esse laudo foi encaminhado em setembro. Há 2 meses, a Defesa havia solicitado, inclusive, a liberação para que ele pudesse ter acompanhamento especializado, que ele pudesse ter o seu tratamento em casa. E aí, como bem disse aqui o sargento Farru, um vagabundo, um criminoso, foi liberado em audiência de custódia, respondia a diversos crimes e foi liberado. E no dia seguinte matou uma turista ou um turista durante um show. E aí você tem um preso que sequer havia sido tipificado as suas condutas, ele foi igualado a todos os demais, respondendo, imagine, por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado, democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. E aí eu fui fazer uma pesquisa, senhor presidente, onde eu fui consultar aqui quais foram os países que recentemente sofreram tentativa de golpe. E aí eu tenho aqui uma lista que vai desde antes de Cristo até 2023. Todos os principais casos históricos de golpes consumados e tentativas de golpe. Recentemente, agora no continente africano, foram 6 tentativas de golpe. Todas elas, revolução armada, com pessoas armadas, com a participação das Forças Armadas, ou participação de forças paramilitares, ou participação de membros do poder, seja ele executivo ou legislativo, mas nunca na história, pelos recentes dados aqui pesquisados, nunca na história houve um golpe ou uma tentativa de golpe com dia, data, horário, local predeterminado, como foi, supostamente, aqui um evento onde se reuniu brasileiros para protestar contra uma situação que o país enfrentava. Então, é a primeira vez na história do mundo com dia, data, hora e local determinado para um golpe. Então, realmente é um absurdo, chega a ser uma piada grotesca, chega a ser realmente uma mancha à imagem de milhares e milhares de pessoas que, ao longo dos séculos, lutaram por democracia e foram às ruas de forma democrática, lutar por direitos. Você comparar o que aconteceu aqui no Brasil como um golpe, uma tentativa de golpe. Um presidente que nem estava aqui no Brasil, forças armadas que nem sequer foram utilizadas, homens armados, mulheres simplesmente segurando a Bíblia, simplesmente colocando a bandeira do Brasil. Essas eram as armas contra um eventual governo que havia sido, infelizmente, empossado naquele momento. Então fica aqui, mais uma vez, o nosso repúdio, senhor presidente, fica aqui a sugestão para que a gente possa encaminhar uma comissão de parlamentares para acompanhar o funeral que nesse momento está ocorrendo aqui em Brasília e amanhã estará seguindo para o estado da Bahia, que era o seu estado de origem. Obrigado, deputado Capitão Alden. Deputado Sargento Gonçalves, com a palavra, por gentileza. Senhor presidente e demais membros dessa comissão, satisfação estar mais uma vez reunido aqui, porém com o coração entristecido, sentimento de indignação de ver um cidadão, sargento Faú, um homem de bem,
morrer preso em uma cadeia, em um país onde já ouvimos no passado líder de organização criminosa dizer que tinha conversas cabulosas com o PT. Este governo que está aí, Coronel Ulisses. Um governo, ou melhor, um país onde nós temos uma Suprema Corte que reiteradamente costuma liberar criminosos, corruptos, que roubam dinheiro público, inocenta e liberta traficantes de drogas, líderes de organizações criminosas, devolve patrimônio a corruptos, a membros de organizações criminosas, mas mantém preso um cidadão de bem que no dia de ontem, infelizmente, tivemos essa notícia, essa triste notícia, do falecimento do Clezão, como era conhecido esse patriota, por ter participado ali no dia 8 de janeiro, ter expressado, e eu acredito que esse direito constitucional ainda está em vigor no nosso país, que é o direito à liberdade de expressão, de manifestação, de poder expressar o que pensa, inclusive sobre a Suprema Corte. Ou será que já temos implantado no nosso país, Capitão Alden, um regime ditatorial? Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, uma triste realidade, onde um cidadão de bem perde a vida, inclusive com a Procuradoria-Geral da República fazendo indicação, demonstrando, sendo favorável à libertação desse preso. E o mesmo país onde a gente vê, infelizmente, a impunidade reinar para os verdadeiros criminosos. Seja aquele bandido que a gente está acostumado a combater na rua, que é o bandido rabo fino, que a gente chama de arma na mão, até o bandido de colarinho branco, que é o que infelizmente ocupa o mais alto cargo, presidente Santos, em nosso país. Um sujeito condenado em duplas instâncias, por vários juízes. E que hoje, infelizmente, temos que chamar de presidente do Brasil. Veja só a incoerência do nosso país. E aí a quem recorrer? A quem recorrer? Se a maior corte ou se a Suprema Corte do nosso país, infelizmente, já deixa muito claro que já decidiu, já tomou um lado. É uma extensão desse governo de esquerda comunista que persegue opositores. Quer ser perseguido no Brasil? A receita não é ser traficante. Não, Capitão Alden. Muito pelo contrário. Se for, terá cortesia, né? Benefícios. Poderá fazer tour aqui em Brasília, paga com dinheiro público. Com seu dinheiro público, cidadão. Como a dama do tráfico, esposa de um líder de uma facção criminosa. Que, inclusive, Sargento Faú, não sei, né? Algo muito estranho. Justamente nesse momento que a esquerda ocupa o poder aqui em Brasília, que temos um governo petista lá no Rio Grande do Norte, Comando Vermelho começa a ocupar lá o Rio Grande do Norte, viu? Os noticiários já dão conta de que pode ter banho de sangue novamente no Rio Grande do Norte, porque o Comando Vermelho está montando uma nova facção em um estado que é governado pelo PT. E esse mesmo PT está no poder aqui em Brasília e abre as portas para receber esposa de um dos líderes do Comando Vermelho lá no Amazonas. Tudo muito estranho e só faz confirmar o que já disse no passado o líder da organização criminosa. No governo petista nós podíamos ou tínhamos conversas cabulosas. E essas conversas parece que voltaram. E por isso que o ministro Dino não vem aqui a essa comissão. Por isso, presidente Santos, ele tem medo de vir aqui. Porque ele tem medo de homem de bem. Ele tem medo de parlamentar, de representante do povo. Ele tem medo de democracia. Porque o PT, a esquerda, só se cria no regime ditatorial. Porque é onde o povo tem direito de falar, direito de expressar sua liberdade, de expressar sua opinião, o PT e a esquerda não se cria. E por isso o ministro Dino tem fugido. É um fujão. Foge de homem de bem. Mas vai lá no Complexo da Maré. Uma comunidade que é sabida, que é comandada por organização criminosa, entra livremente. Porque há conversas cabulosas. E quem disse não fui eu. Quem disse foi líder de facção criminosa.
Que Deus abençoe o nosso país, Deus tenha misericórdia da nação brasileira. E eu tenho dito, Deus não toma o culpado por inocente. Os sangues desse inocente e dos demais inocentes, vítimas desse regime que infelizmente está sendo implantado no nosso país, um dia será cobrado, seja aqui ou em outra vida. Fica o recado para o ministro Alexandre de Moraes, para os demais que têm perseguido homens de bem. Podem se sair bem até nessa terra, mas um dia Deus irá cobrar de cada um desses que tem cometido injustiças. Deus salve o Brasil. Obrigado, deputado Sargento Gonçalves. E eu pergunto a Vossa Excelência como está a segurança pública lá no estado do Rio Grande do Norte, porque recentemente, cerca de 20 dias, vimos a decretação de uma GLO. Eu tenho dito, conheço a matéria, GLO de mentirinha, porque decretar uma GLO em aeroportos só pode ser piada. E aí o Rio Grande do Norte e Bahia, dois estados que sabemos que tem problema muito grande, grandes problemas em segurança pública, ficaram de fora, mesmo dessa GLO de mentirinha em aeroportos, né? Como está a questão da crise na segurança pública, que há 4 meses chamou a atenção do Brasil inteiro, a crise na segurança pública lá no Rio Grande do Norte? Pergunto a Vossa Excelência se está sob controle. Eu vi aqui o senhor dizendo que infelizmente, a coisa se agrava para voltar a haver novos ataques, enfim, isso é muito grave. E precisamos acompanhar de perto e cobrar no enfrentamento do crime organizado. Não é um GLO em aeroportos que nós vamos, né, talvez um que outro aí, incauto, acreditou que essa medida era para enfrentar o crime organizado e eles fazendo pouco caso, como disse o Faur. Eles fazem, acho que nós todos aqui somos otários ou muito burros em acreditar que alguém que até esses dias tinham como parceiros o crime organizado, que, assumindo o governo, iriam enfrentar o crime organizado, queriam combater as facções. Claro que não iriam e não vão combater, porque tem laços afetivos históricos. Então, eu pergunto a Vossa Excelência qual é a situação hoje do Rio Grande do Norte no que diz respeito à segurança pública. Presidente Sanderson, tem muito nos preocupado a situação do Rio Grande do Norte. Não é preciso ser de célula de inteligência não, viu, Sargento Faur, da Secretaria de Segurança Pública. Corre nos grupos do WhatsApp, os meios de comunicação, nos blogs do Estado. Diante de tantas facções criminosas que já existem, que já dominam vários setores, várias cidades no Estado do Rio Grande do Norte, nos últimos dias tem sido recorrente as matérias informando, divulgando inclusive carta de um racha em uma das facções criminosas que ocupam o Rio Grande do Norte já há anos, de que houve um racha nessa facção e, por incrível que pareça, algo muito a ser investigado e que nos causa muita preocupação, é que o Comando Vermelho, que a dama do tráfico, esposa desse líder de facção criminosa, Santos, visitou o Ministério da Justiça, visitou o Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula, esse mesmo Comando Vermelho, a informação que está começando a ocupar o Rio Grande do Norte, patrocinando um racha e uma facção criminosa lá no Estado, já se cria outra facção e que a informação que vão com força lá para dentro do Estado. E aí nos causa essa preocupação, essa dúvida e nos vem os questionamentos. Justamente nesse momento que o PT assume o governo do nosso país, que o ministro Flávio Dino vai lá na Maré, faz essa visita de cortesia, sem policiamento, uma região onde a própria polícia lá do Rio de Janeiro diz que não entra nenhuma autoridade pública entra lá sem escolta ou sem a bênção do Estado paralelo, que seria a facção criminosa. De repente, essa mesma facção está ocupando o Estado do Rio Grande do Norte, que é governada pelo PT. Isso acende uma luz aí de alerta e que nós possamos estar atentos. Eu tenho um pedido sempre que essa comissão agradeça a sua preocupação com o Estado do Rio Grande do Norte, que possamos ficar atentos. É um Estado de interesse do Comando Vermelho, porque é um Estado governado pelo PT. Tenho denunciado isso aqui. Comando Vermelho tem interesse no Rio Grande do Norte, porque, infelizmente, é um Estado que é governado pelo PT. Obrigado. E, Sargento Gonçalves, estamos aqui atentos. Nós temos uma diligência, visita externa, técnica, aprovada aqui na Comissão de Segurança Pública, e temos que ir ao Rio Grande do Norte, a depender apenas da agenda ou da data organizada por Vossa Excelência, assim como fomos lá na Bahia,
numa visita técnica organizada pelo capitão Alden. A visita foi, na minha observação, foi bastante produtiva, porque vimos que, apesar de termos ali um governador na Bahia do PT, ele foi talvez um pouquinho mais inteligente do que lá no Rio Grande do Norte e do que o ministro da Justiça. Ele colocou uma equipe técnica à frente da Secretaria de Segurança Pública, e essa equipe técnica, que não tem nada a ver com questões partidárias, ele não pegou, por exemplo, deputados que não se reelegeram para botar lá a comandar a Secretaria de Segurança Pública. Ele botou técnicos, policiais de diversas forças, que estão lá fazendo um trabalho, e o que, na minha observação, tem minimizado o desastre na segurança pública lá na Bahia. Né? Presidente, só um detalhe, viu? A governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, inclusive, tuitou tantos outros problemas a serem tratados lá no estado. Esse final de semana ela tuitou se solidarizando com o ministro Flávio Dino, devido aos ataques, segundo ela, antidemocráticos que ele vem sofrendo, devido justamente à visita dessa dama do tráfico aqui no Ministério da Justiça. Essa é a governadora que, infelizmente, está à frente do estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, Sargento Gonçalves. Capitão Alden. Eu só queria apenas divulgar, noticiar e tornar público para os demais parlamentares uma notícia que acabou de sair do jornal, no site Metrópolis, e que demonstra a gravidade da situação que esse país vem vivenciando, principalmente se tratando de facções criminosas. Veja só, Farru. Título: PCC determina 2 datas para salve, com ordem de executar policiais. A cúpula do primeiro comando da capital teria divulgado um salve, uma espécie de ordem para que todos os integrantes da facção espalhados pelo país levantem todo tipo de informação sobre servidores dos sistemas penitenciários estaduais. Os faccionados teriam recebido como determinação 2 datas estabelecidas pelos chefões para atacar os servidores da segurança pública, dia 28 de novembro e 3 de dezembro. As informações circulam entre os detentos encarcerados no presídio, aqui no DF, e no complexo penitenciário da Papuda, na última semana, em um documento sigiloso obtido pela coluna na Mira. Então veja o nível que está a segurança pública no nosso país, com uma dama do tráfico sendo recebida pelo ministro, pelo então assessores, ou dentro do Ministério da pasta da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, e você vê o país inteiro, todos os estados, pipocando o crime organizado, se espalhando, atravessando fronteiras, Paraguai e países da América Latina, da América do Norte, sendo comandados por brasileiros. Hoje, a segunda maior organização criminosa nos Estados Unidos, os Los Maras, é comandada por um brasileiro. Você imagine, estamos exportando o crime organizado, estamos exportando métodos. Veja aqui o Paraguai, diversas ações criminosas, assalto a banco, assalto a carro forte, tudo patrocinado e operado por brasileiros, faccionados do PCC. Então, realmente, isso demonstra a fragilidade que o país vive, que a gente precisa ter um ministro que responda à altura. Mas não, ele corre, não vem ao parlamento, fica usando de escusas, de desculpas esfarrapadas para não prestar esclarecimentos da pasta na qual ele está ocupando. Então, é uma verdadeira vergonha esse desgoverno desse nosso país. Obrigado, capitão Alden. Sargento Faur, e aí vamos encerrar essa nossa reunião. Presidente, eu só volto a bater na tecla aqui, como o capitão Alden falou, a questão das facções criminosas, organizações criminosas. É preciso enfrentá-las. Só que eu tenho uma experiência de vida, eu tenho uma experiência de 35 anos de serviço, eu acompanho os fatos no Brasil, e o remédio é a pena de morte. Nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, mudar essa Constituição, essa questão de cláusula pétrea, e eu preciso estudar muito isso. Nós precisamos da pena de morte para chefes de facções criminosas, não há outro remédio. Esses bandidos criminosos, como Marcola, Fernandinho Beiramar, eu estava vendo um policial, capitão, falando mal do Fernandinho Beiramar, dizendo que o Fernandinho Beiramar não é isso que... Acredita que apareceu um monte de gente defendendo ali, glamourizando ele.
que ele é inteligente, que ele é... Eu falei, inteligente sou eu, rapaz, que estava passeando com a minha família. Ele está trancado num presídio federal, que inteligente é uma bosta dessa. Então, vagabundo, tinha que ser executado. Tá? Fernandinho Beiramar, Marcola, esses chefes de facções criminosas são bandidos. Eles mandam matar, eles são assassinos. A própria droga que eles vendem mata. E eles mandam matar desafetos, mandam matar, tá aí o salve aí para matar policiais. Marcola só se encontra preso até hoje porque dentre os crimes dele matou um juiz. Mandou matar um juiz. Aí quando mexem com eles, eles sentem. Mas podem ver que pela morte de 2 policiais esses dias, ele foi solto, porque não foi a julgamento ainda. Então eu falo aqui, ó, sem medo de nenhum tipo de represália, nós vamos ter que mexer na Constituição. O remédio é a pena de morte. Esse povo tem que ser executado. O povo brasileiro não aguenta e não quer mais sustentar Marcola, sustentar Fernandinho Beiramar, sustentar essas porcarias. E outra coisa, o CNJ está investigando ultimamente, está com algumas ações investigativas, eu quero acreditar que vai dar alguma coisa, para alguns magistrados, desembargadores que soltaram presos em situações estranhas. Teve um no Mato Grosso que soltou um condenado, o cara condenado a 126 anos de cadeia. Ele soltou porque o cara estava dodóizinho dentro da cadeia, com perigo de pegar Covid. Então não se solta com tornozeleira um faccionado, chefe de facção, condenado a 126 anos de cadeia, está sendo investigado. Nós tivemos um outro caso no Brasil aí, que também está sendo investigado. O juiz de plantão soltou às 20 horas e 42 minutos de um domingo. Isso é um absurdo. Soltar um faccionado condenado a muitos anos de cadeia num domingo, 20 horas e 42 minutos, não tem justificativa. Mesma coisa, o ex-ministro Marco Aurélio, que soltou André do Rep. E está vivendo a aposentadoria dele tranquilamente. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Essas sentenças não são normais. Eu não posso fazer acusações levianas, mas a Polícia Federal, o Ministério Público, que está investigando a importunação da baleia, tinha que investigar esse fato de juízes e desembargadores soltando faccionados condenados a dezenas de anos, inclusive em plantão de domingo. Tem que ser investigado. E se comprovar que houve pagamento de propina, tem que enfiar na cadeia, no mesmo lugar que estava o preso que eles soltaram. Pena de morte já para faccionado, para líder de facção criminosa. Sargento Faur, força e honra. Obrigado, Sargento Faur. Senhores, consulto o plenário aqui da Comissão de Segurança Pública se podemos aproveitar o painel de presença para a próxima reunião deliberativa, que é às 13h30. Podemos aproveitar? Então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar essa reunião, antes, porém, informando que teremos reunião deliberativa extraordinária para a deliberação de emendas ao orçamento às 13h30 aqui no plenário 6, com pauta já divulgada. Então, às 13h30, iniciamos as deliberações específicas sobre o orçamento, as emendas ao orçamento aqui da comissão. Em seguida, 14h30, nova reunião deliberativa, que também vamos propor para que aproveitemos o painel de presença para votarmos pautas relacionadas a processo legislativo propriamente dito, projetos de lei, etc. E, na sequência, outra reunião, então, para que horas? Às 16 horas, nova reunião para tratar sobre os requerimentos, e aí há convocações de ministros de Estado que serão objeto de deliberação por parte da Comissão de Segurança Pública. Nada mais havendo, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos.